Podcast Meditação Alienígena, Episódio 8. Bem-vindas, bem-vindos ao podcast de Meditação Alienígena, o programa onde te ensinamos a conectar com seus ancestrais estelares e empoderar seu espírito com a filosofia andina. Eu sou a Karen Prieto, facilitadora xamânica, instrutora e fundadora da Escola Internacional Alien Meditation. Acesse meditacalalienigena.com para encontrar conteúdos e cursos que te ajudarão no seu crescimento espiritual e no seu treinamento em terapias holísticas. Hoje, vou contar como fiz a minha transição da New Age para uma linha de livre pensamento. Em meu programa anterior mencionei sobre as descobertas espirituais que eu estava tentando fazer na religião dos Hare Krishna. Porém, desta vez vou falar sobre outros lugares que conheci depois dos Hare Krishna. Houve um tempo na minha vida onde eu já havia me acostumado com a ideia de que viagem astral existe e que existe todo um universo que não pode ser explicado. Mas como eu não encontrei nenhum grupo compatível com as minhas ideias, eu deixei tudo de lado. Era como se eu tivesse colocado toda a minha sede de conhecimento espiritual em uma gaveta. Toda aquela sede de conhecimento por aquelas outras realidades, a exploração dessa parte mística. Era como se eu tivesse escondido tudo isso em uma gaveta, deixando tudo arquivado lá. Com o tempo, quando nos tornamos adultos e temos que pagar contas, essas coisas místicas às vezes são postas de lado para nos concentrarmos na vida material. Então, quando eu já estava focada em ter uma vida comum, trabalhando para pagar as contas, tentando viver com a melhor qualidade de vida possível, com um trabalho de escritório de segunda a sexta-feira, alguns dos colegas que tive eram pessoas muito joviais, e havia muita diversidade naquele local de trabalho. A partir desse trabalho, adquiri contatos onde me foi possível ter as primeiras experiências com a ayahuasca. Para muitos, a ayahuasca representa uma droga a mais das muitas drogas ilegais que existem. Para outros, a ayahuasca representa uma bebida sagrada que deve ser respeitada como tal. Sinceramente, não sabia o que esperar, e a primeira vez que bebi foi por curiosidade. Mas sinceramente não esperava nada de extraordinário. Eu imaginei que teria algum tipo de relaxamento, algum tipo de estado de meditação e possivelmente alguma dor de barriga seguida de vômito. Mas quando entrei no clima da ayahuasca, percebi que não era isso que estava experimentando. Não foi apenas uma simples meditação com dor de barriga, senão que foi uma experiência de verdadeira expansão de consciência. É aquele tipo de coisa que quando você já adquire um pensamento mais materialista e fechado, é difícil para você adquirir essa expansão por conta própria, uma vez que você já se acostumou a pensar de forma limitada. Então, a substância me deu a expansão da consciência que estava latente dentro de mim, mas que eu não conseguia atingir por causa do meu pensamento quadrado. Então, nesse caso, aquela substância foi uma ajuda para aquele momento em que eu estava passando. Vou levar essas experiências xamânicas que vivi durante a ayahuasca no meu coração até hoje, porque foi naquela época em que senti uma verdadeira conexão com a Mãe Terra e com tudo que me rodeia. Grupos de ayahuasca no Brasil são muito particulares. Alguns misturam doses de ayahuasca com práticas umbandistas, que é uma religião afro-brasileira. Nesse tipo de grupo, você pode sentar-se ou deitar-se livremente,
descansar e relaxar da maneira que seu corpo pedir, desde que as regras da casa sejam respeitadas. Outros grupos tomam a ayahuasca com regras mais rígidas, onde você tem que ficar por horas cantando música religiosa cristã e você não pode quebrar essa regra. Uns têm um toque mais cristão, outros mais africano, outros mais xamânico. Por isso digo que as experiências da ayahuasca são muito diferentes, dependendo do local onde se vai. Então, desses lugares que visitei, tive a possibilidade de conhecer referências da New Age. A partir daí, comecei a seguir grandes líderes da New Age no Brasil. A New Age é caracterizada por ser um conjunto de práticas e crenças, onde há práticas de canalização com anjos, arcanjos, mestres ascensionados, fraternidades, acredita-se na lei do karma e na reencarnação, entre muitos outros tipos de crenças. No começo, eu estava muito animada com a ideia da New Age. Eu me senti como uma criança, descobrindo novos jogos que me enchiam de entusiasmo. E então, comecei a realizar meditações guiadas para vibrar apenas no amor, na paz e na luz. Aprendi que havia equivalência para cada santo cristão na New Age. Jesus, por exemplo, é o mestre Sananda, e aqui a Maria Magdalena parece o casal de Jesus. E os Budas do Oriente também podem viver em perfeita harmonia com os santos católicos. E descobri um mundo de coisas novas que no passado não imaginava que pudessem ser misturadas. Também fiz um curso de Reiki, onde aprendi os símbolos e recebi a cerimônia de sintonização do símbolo mestre da Ikomion. Eu também descobri que é possível canalizar com anjos, com arcanjos e toda uma série de coisas e práticas muito novas, com muitas informações. E cada informação para mim foi como uma explosão de alegria e tinha a necessidade de saber e compreender cada vez mais. E estando assim, naquela vibe da New Age, o tempo passou. Eu estava aprimorando meu conhecimento sobre essas práticas, mas um dia, de repente, me senti diferente. Foi uma sensação de ter alcançado um objetivo, mas eu senti que a partir daí eu precisava de algo mais. Eu senti que não importa o quanto eu aprendesse coisas novas sobre a New Age, esse conhecimento não preencheu completamente o meu espírito. Então, um dia, informações de repente vieram a mim por meio da minha intuição. Essa informação mudaria o curso da minha prática espiritual para sempre. Era como uma voz dentro de mim falando comigo e expandindo minha consciência cada vez mais. Essa voz me disse que quem escreve a história são os vencedores e não os perdedores. E talvez, se este mundo é tão dualista, e como a mesma New Age menciona, há uma batalha constante no céu e na terra entre forças de luz e forças das trevas, então é possível que neste mundo exista uma guerra invisível que começou há muito tempo. Nessa ordem de ideias, e de acordo com a minha intuição, eu entendi que se tudo isso for assim, nesta guerra existem vencedores e perdedores. E é claro que os vencedores serão aqueles que escrevem a história. A humanidade vive de um passado, um presente e um futuro. Sem um passado, não teríamos referências em nosso presente. Sem um futuro, não entenderíamos para onde vamos e as razões pelas quais nos movemos no presente. Todos os três tempos são importantes na experiência humana. E o fato de os vencedores da guerra manipularem a história do passado afetará significativamente
a evolução da raça humana. E naquele dia, no exato momento em que essas palavras da minha voz interior estavam me dizendo tudo isso, eu entendi que os perdedores da guerra não eram necessariamente os bandidos do filme. E talvez, apenas talvez, seu objetivo de lutar naquela guerra fosse bom e sublime. Mas sendo que eles perderam a guerra, os vencedores os colocaram como os caras maus. E foi assim que percebi que a história estava mal escrita e que faltavam muitos selos. E entendendo que o Deus da Bíblia cristã é ciumento e sedento de sangue e batalhas por sua glória, desde os primeiros tempos da humanidade, talvez a religião tenha sido criada para manipular e não para ajudar. E se os anjos caídos não fossem tão ruins? Alguém, além da Bíblia, poderia me garantir que eles foram os bandidos? E a partir do momento em que comecei a fazer essas questões, eu senti que era a única pessoa neste mundo que pensava dessa forma. Me senti completamente incompreendida. Até que um dia encontrei um vídeo no YouTube onde relatava os fatos das tábuas sumérias. Eu tive um choque muito forte. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo sobre os relatos das tábuas sumérias. Por um momento, pensei que estava louca. Mas quando ouvi as histórias das tábuas sumérias, compreendi que a minha intuição estava me conduzindo por um verdadeiro caminho. Nos relatos das tábuas sumérias, havia um patriarca de uma raça alienígena chamada Anunnaki. O nome desse patriarca era Anu e veio à Terra para explorar seus recursos naturais. Este patriarca teve 2 filhos, Enlil e Enki, mas esses 2 competiam entre si pelos recursos da terra, e eles usaram a classe trabalhadora, chamada Igigi, para fazer o trabalho pesado. Com o tempo, os Igigi se rebelaram. Então Enki criou a raça humana no laboratório para servir como trabalhador, em vez dos Igigi. Mas estes últimos também ajudaram a raça humana a escapar do cativeiro Anunnaki. Ao se revelar ao patriarca Anu, os Igigi foram punidos. Essas histórias ressoaram imediatamente com o que eu havia intuído alguns dias atrás. E foi a partir daí que eu fui para o outro lado da moeda. Em vez da New Age, que desde então me parece ser mais uma religião entre tantas que existem na Terra, onde as pessoas acreditam com fé cega em tudo o que lhes é dito e nada se questionam, agora fui estudar as teorias da conspiração, onde tudo é razão de duvidar e acreditar que é uma manipulação por trás. Dos meus estudos sobre as teorias da conspiração, adquiri novas maneiras de ver o mundo. Foi mesmo a partir daí que comecei a ter contatos com seres alienígenas em outras dimensões. Mas com o passar do tempo, entendi que já havia consumido todas as informações que precisava consumir sobre as teorias da conspiração e que não queria mais me identificar, nem com a New Age, nem com os teóricos da conspiração, já que ambos são apenas lados da mesma moeda, e eu não queria ser condicionada por moeda nenhuma. Os seguidores da New Age se consideram os caras do bem, que estão ajudando o planeta a se purificar do mal. Os conspiranoides também se consideram os caras do bem, indagando e questionando tudo, considerando idiotas aqueles que são movidos pela fé, e que não são tão analíticos e ilustres quanto eles. Na visão dualista, há sempre o grupo dos caras do bem,
em detrimento do grupo dos caras do mal. É uma luta constante para esmagar e eliminar uns aos outros. A partir daí, comecei a me aprofundar cada vez mais no xamanismo, porque na sabedoria xamânica não há bem e mal como tal. Portanto, não existe tal coisa como identificar quem é bom e quem é mau, de acordo com suas crenças ou as coisas que fazem. As coisas são do jeito que são, e as energias são complementares. O que realmente se busca alcançar é um estado neutro de consciência, pois é assim que se conecta com a fonte e a consciência se expande. A partir desse momento, comecei a moderar a minha visão e tentar caminhar por um lugar neutro, onde não acredito com fé cega em nada que um líder espiritual me diga, mas continuo a considerar que a fé é uma qualidade subjetiva inerente ao ser humano, e é isso mesmo que o faz ser humano, a sua subjetividade e as coisas que o fazem mover-se pela vida, com ideias e ideais que melhor considera que deve seguir para alcançar a sua plenitude nesta existência. Este é o livre pensamento, um estilo de vida onde não se segue uma religião, dogma ou guru, mas ao mesmo tempo se está aberto a todas as possibilidades, incluindo aquelas mencionadas pelos crentes. Aqui não há mais fé cega, mas se está aberto a tudo. Porém, sempre priorizando a adoção de novos paradigmas por meio das próprias práticas e experiências pessoais. Seguir um caminho autônomo, onde não se busca a aprovação de nenhum grupo de pessoas que seguem um dogma, mas sim compartilhando com humildade e sem acreditar que se é um ser iluminado, tudo aquilo que foi pesquisado e experimentado, porque quanto mais se pesquisa, mais a gente percebe que este caminho é infinito. E com isso, encerro este programa. Muito obrigada pelo seu tempo e atenção. Se você gostou deste episódio, por favor, curta, compartilhe e se inscreva, para que este conteúdo alcance mais pessoas que possam se beneficiar. Até o próximo episódio. Tchau!